Alô, amigos, internautas da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Estamos aqui retornando a vocês para falar mais uma vez sobre a obra básica de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do programa O Evangelho segundo o Espiritismo e a sua simplicidade. Hoje nós estaremos analisando o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito importante para nós compreendermos, para os momentos em que nós estamos vivendo. Ele é intitulado Há muitas moradas na casa de meu pai. Allan Kardec, o nosso codificador, como de hábito, ele inicia os capítulos introduzindo versículos do Novo Testamento. Então, nesse capítulo 3, ele coloca versículos do Evangelho de João. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejas também. Esses versículos de João são comentados por Allan Kardec nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o interessante é que ele dá margem para nós analisarmos três opções ou três versões relacionadas com o conceito de morada. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que nós somos espíritos imortais encarnados. Então, na verdade, nós temos a nossa morada espiritual, o conjunto corpo-espírito, que habita, que nós representa o pensamento, o nosso ser, a nossa essência, utilizando um corpo material. Então, não deixa de ser uma morada, não é? Uma morada espiritual. A propósito, inclusive, é interessante que em livros psicografados por Chico Xavier, Emmanuel faz referência, a essa morada espiritual nesse conceito que nós estamos focalizando neste momento. Então ele mostra que nessas condições, a nossa morada espiritual, quer dizer, o nosso conjunto espírito, corpo, como espírito encarnado, nós, na verdade, pensamos como espírito, agimos, nos movimentamos como seres encarnados, de uma forma objetiva, corpórea. Mas esse conjunto gera, na verdade, repercussões materiais pelas nossas ações, pelas nossas atividades, repercussões morais, pelas consequências, por aquilo ou como nós executamos as nossas ações. E também as repercussões de ordem espiritual. Sabem por quê? Porque nós pensamos. E toda vez que nós pensamos, nós emitimos uma onda vibratória. O pensamento tem vida. E é por isso que Emmanuel escreveu num livrinho psicografado por Chico, chamado Pensamento e Vida, que na verdade o nosso pensamento é o espelho da alma. Então, na verdade, nós estamos pensando, nós estamos vibrando, movimentando ondas vibratórias, emitindo, portanto, vibrações, emitindo sentimentos, que podem ser bons ou podem ser maus. A propósito, vamos lembrar de uma cena muito simples nos centros espíritas. Quantas pessoas que chegam ao centro espírita e deixam nomes anotados de pessoas doentes, de pessoas que estão precisando de ajuda,
e que pedem vibrações boas, que pedem que as orações sejam endereçadas a eles. Exatamente aí, é assim que funciona. Então, quando nós no Centro Espírita nos reunimos para fazermos as nossas vibrações ou irradiações para pessoas que estão em hospitais, nas casas deles, onde estiverem, nós estamos emitindo vibrações mentais e vibrações de sentimento. Então, isso mostra que nós geramos uma atmosfera. Então, ao nosso derredor, nós podemos dizer que nós temos como que uma atmosfera fluídica. Essa atmosfera fluídica é resultado, portanto, desse conjunto das nossas ações motivadas pelos nossos pensamentos e pelas nossas intenções. Então é muito interessante lembrarmos que nesse conceito que nós estamos tratando aqui de morada espiritual, como seres encarnados, que nós somos seres espirituais encarnados, é uma das nuances. Então nós temos que realmente melhorar essa nossa morada espiritual, não é? Melhorar essas nossas condições vibratórias, essa atmosfera fluídica, que em muitos outros lugares chama até de aura humana. Pois bem, uma segunda opção para nós pensarmos, né, nas interpretações, nos conceitos ligados à morada espiritual, são tratadas também desde o livro dos Espíritos, né, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno, que trata de estados de alma, essas obras de Allan Kardec. O que são estados de alma? Mostram que, na verdade, quando nós desencarnamos, o nosso espírito continua a pensar, mantém a sua individualidade, mantém a imortalidade. E nessas condições, o espírito desencarnado, ele reflete, nos primeiros tempos, a sua maneira de agir e de pensar aqui enquanto encarnado. Então é o chamado estado de alma, não é? Que Allan Kardec analisa em várias comunicações, né, que ele publicou no livro O Céu e o Inferno. Mas onde nós vamos? Nós vamos estar também em faixas vibratórias do mundo espiritual, de acordo com essa atmosfera que nós criamos, de acordo com essa nossa morada, vamos assim dizer, espiritual. Então, se nós vibramos ainda complexos de culpa, ou de paixão, ou de ódio, nós vamos ficar localizados num ambiente correlato. Então é uma questão de afinidade. Se nós já vibramos perdão, respeito, benevolência para com o próximo, então nós vamos estar numa outra faixa vibratória e localizados então em outros estágios, né, do mundo espiritual. Então, por isso é que André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, ele iniciou uma série de livros a partir de Nosso Lar. O que é o Nosso Lar? Descrevendo uma colônia espiritual, mas há milhares e milhares de colônias espirituais, cada uma com as suas características, né? Cada uma com as suas prioridades e diferentes localizações também. Então, fica claro para nós que nós podemos ter também as nossas moradas espirituais em colônias espirituais, em colônias de natureza espiritual localizadas nas cercanias vibratórias ou espirituais do nosso planeta, da Terra. Por exemplo, a colônia Nosso Lar, André Luiz deixa claro nas suas descrições que ela está localizada mais proximamente na atmosfera fluídica da cidade do Rio de Janeiro, e atendendo e fundada inclusive por descendentes de portugueses, mas tem muitas outras, né, que são descritas dentro da literatura espírita. Então, isso é importante também nós sabemos, e que isso vai sendo desenvolvido por André Luiz em outros livros, Mensageiros, Missionários da Luz, mostrando a relação dos espíritos que estão nessas colônias espirituais,
aqui com o nosso mundo corpóreo. Isso apareceu, por exemplo, no filme Nosso Lar, que muita gente viu. Apareceu também no livro e no filme E a Vida Continua, também de André Luiz, onde nós percebemos claramente essas diferenças de estado de alma, né? E essas localizações dos espíritos no mundo espiritual de acordo com a lei de causa e efeito, a maneira como eles agiram e pensaram aqui na Terra até as fases em que eles estarão aprendendo, estarão, né, se dignificando para uma nova jornada, para uma nova oportunidade. Então essa foi uma segunda opção, uma segunda nuance para nós entendermos essa ideia de morada espiritual. Há uma terceira, e que Allan Kardec, inclusive, fez uma inovação, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois ele trabalha mais detidamente no livro A Gênese, que é falar das pluralidades dos mundos habitados. Então nós falamos primeiramente do item em que Allan Kardec fala dos diferentes estados de alma na erraticidade. É um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois ele introduz as diferentes categorias de mundos habitados e a destinação aqui do nosso planeta Terra. Desde o Livro dos Espíritos, há informações espirituais que os vários orbes, né, são habitados, cada um de acordo com as suas condições. Quando nós falamos isso, nós temos que deixar muito claro que nós estamos falando de um espírito encarnado à semelhança nosso, né? Com o mesmo corpo, com as mesmas características da espécie humana atual do nosso planeta Terra. Isso tem que ficar muito claro, porque desde o Livro dos Espíritos, como também em outras obras de Kardec e de outras entidades espirituais, pela psicografia de Chico Xavier, fica muito claro o seguinte: os orbes, os vários planetas, né, os vários sistemas que nós temos no universo, eles têm características materiais, energéticas, e então a vida teria expressões adequadas a esses locais, e não seria, portanto, exatamente como a nossa. Então isso é importante nós lembrarmos, né, que muitas criaturas imaginam: ah, será que Marte é habitado? Pode ser, não quer dizer que tenha seres, né, encarnados como nós aqui na Terra, mas ele pode ter seres lá que estão num outro estágio espiritual, corpóreo, e não perceptíveis pelo nosso sistema visual, pela faixa vibratória, onde nós identificamos objetos, identificamos cores. Então é importante nós termos essas ideias, para que não fiquemos imaginando, não é? E muitas criaturas ficam sonhando de aparecer esse ou aquele ser extraterrestre. Se um dia aparecer, se houver essa condição, o que não é tão simples assim como se parece, porque a adequação de todas essas condições que nós falamos. Então, para nós espíritas, nós temos então as informações que o nosso perispírito é adequado, é preparado de acordo com as condições do planeta Terra, do planeta que nós estamos aqui vivendo. Então, se um ser espiritual superior ou um ser espiritual inferior se aproximar ou for reencarnar aqui na Terra, o que é possível, ele passa por um estágio de adaptação do seu perispírito e para essa nova jornada espiritual. Então isso é muito importante nós termos essas ideias. Então vejam bem, a ideia da pluralidade dos mundos habitados, que Allan Kardec fala, portanto, que há vários e muitos orbes habitados, diferentes categorias de mundos habitados, aí surge a informação espiritual desde Kardec, né, e que prossegue com outros espíritos, que na realidade nós estamos num mundo que é intitulado de provas e de expiações,
Ou seja, é um mundo, o nosso planeta, onde existe, na aparência, no conjunto, ainda fala mais alto, as informações negativas, do mal, etc. Mas não quer dizer que não haja o bem. É que o bem às vezes é mais tímido, mais tranquilo e aparece menos. Mas é um mundo que é chamado de provas e de expiações. É uma fase de aprendizagem mais complicada, mais difícil, onde nós temos muitos contrastes e muitos acertos a serem feitos com a lei de Deus. Então, segundo as informações espirituais desde Allan Kardec, nós temos mundos primitivos, né? Mundos que estão se formando, mundos que estão organizando sistemas de vida, mundos que começam a ter seres encarnados, né? Não necessariamente iguais a nós, mas ainda num estado muito bruto, num estado muito primitivo, e depois várias fases de adequação, de adaptação, até aquele que possa ser utilizado a inteligência e o sentimento. Guardadas as devidas proporções, é o mesmo que aconteceu no processo civilizatório do nosso planeta da Terra. Então eu sugiro a quem puder ler o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, não é? Onde ele traça uma pincelada geral, né, sobre tudo isso que nós estamos falando e deixando claro que o planeta Terra em que nós vivemos passou por diversos estágios e pelos próprios registros que nós temos, que podem existir outros ainda que ficaram perdidos. Então nós encontramos as antigas civilizações, grandes civilizações, algumas bem primitivas, né? Até o momento que o homem ele aprende a manipular o solo, manipular objetos, depois ele vai utilizando a busca da sobrevivência e também adorando elementos materiais, né, externos, forças que ele considera superiores, e aí nós vamos vendo o desenvolvimento da espécie humana, onde começa a predominar ao sentimento de inteligência, ao sentimento do coração, predominando com relação à força bruta, não é? E mesmo assim, nós vamos encontrar lá nas grandes civilizações muitas diferenças, né? Então vejo, por exemplo, grandes conquistas, né, na civilização egípcia, na antiga civilização Brahmani, a antiga civilização a chinesa e todas as outras, até passando depois pelos grandes impérios e chegando até os dias atuais. Mostra, portanto, uma longa trajetória do que nós temos registro, mas lá para trás pode ter muitas outras informações. Então é uma característica do mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo. E Deus queira, e assim dizem os espíritos, que nós estamos chegando no limite, que nós estamos chegando no momento de início de uma transição, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O que significa isso? Significa que ao longo dos tempos, não é de um dia para o outro, e não é com resultado de fenômenos físicos, mas do aprimoramento ético, moral, de respeito ao próximo, um desenvolvimento de humanidade, vamos assim dizer, é que começará a ter mais equilíbrio entre bem e mal e o predomínio do bem. Aí entraríamos na fase que se chama de regeneração. Então vejam, esse capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que na casa de meu pai há muitas moradas, né, é muito interessante. E Jesus, então, ele nos deu essas noções genéricas naqueles seus momentos de despedida com seus discípulos nos últimos dias antes da crucificação, mas deixando claro que ele estaria também acompanhando, preparando toda essa ambientação, e estaria em condições de nos receber em melhores condições no futuro. Isso não quer dizer que ele vai reaparecer, vai voltar, né, do ponto de vista corpóreo, mas eu digo espiritualmente, né, nos acolher, nos receber, retomarei para mim, a fim de que onde eu estiver, aí estejais também.
Ou seja, nós estamos sendo preparados ao longo de milênios e continuaremos sendo preparados ao longo de milênios para chegarmos no momento de melhor convivência com as leis universais, com os ensinos de Jesus e dando essa compatibilidade que ele próprio chamou atenção para nós. Então vejam que nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele incluiu também as instruções dos espíritos, mensagens espirituais sobre o tema, né? E aí é interessante lermos aqui um trechinho, por exemplo, sobre progressão dos mundos, onde o espírito de Santo Agostinho escreveu o seguinte: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. E aí conclui Santo Agostinho nessa belíssima mensagem que Allan Kardec transcreve, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. A Terra, segundo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob esse duplo aspecto, né, o duplo aspecto material e moral, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Então essa é a condição, né, do mundo de regeneração, onde reine os ensinos de Jesus, trazendo-nos as informações sobre as leis divinas. Vejam assim, portanto, que informação interessante. E é essas épocas complicadas que todos nós passamos, os momentos difíceis que estamos vivendo em nosso mundo, têm essas características. É uma transição lenta, mas nós estamos sendo testados, estamos sendo provados, à semelhança dos escolares, né, que têm os seus processos de avaliação. Mas uma coisa é importante: como seres imortais, como seres espirituais reencarnados, nós estamos aqui para a aprendizagem e para o aprimoramento, e o mundo também segue a marcha do conjunto da maioria desses espíritos. Até um próximo programa.